amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, na sua introdução, no capítulo 6, onde Kardec trata do resumo da doutrina espírita. E hoje nós, continuando este resumo, estamos no item 5, onde Kardec fala: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível que a morte distrai, libertando-o. O que quer dizer isso? Temporariamente, os espíritos estão lá no mundo espiritual, aprendendo, revisando todos os seus atos que já cometeram, ou então tomando consciência das coisas, e quando eles já estão prontos, eles se preparam para vir aqui temporariamente. Então o que eles fazem? Eles revestem um corpo material que é perecível, que a morte vai destruir, e quando a morte destrói esse corpo, liberta-os para eles novamente irem para o mundo espiritual. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de evolução. O que quer dizer isso? Porque existem doutrinas antigas que falam também que os espíritos poderiam encarnar em corpos de animais. Então, aqui não. Aqui os espíritos deixam bem claro que os seres corpóreos que Deus escolheu para a encarnação dos espíritos, então são os seres humanos, a espécie humana. Depois que o espírito já teve uma ascensão para a espécie humana, ele vai continuar sempre encarnando na espécie humana, até chegar a um grau de evolução onde ele não vai mais precisar reencarnar. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o seu invólucro. Lembram que nós já falamos muito a respeito de alma? Algumas filosofias pensam de uma maneira, outras filosofias pensam de outra, o sentido de alma. E Kardec falou: a alma, para nós, vai ser aquele ser que subsiste à vida física. E agora, então, ele está dando uma definição de alma como sendo um espírito encarnado. E o corpo é o invólucro da alma. É como a gente tivesse um escafandro, a alma, e o corpo sendo o revestimento da alma. Também Kardec, nesse resumo, fala que há no homem 3 coisas. Então, nós somos formados de 3 coisas. Primeiro, corpo material. Todos nós temos o corpo material que nós sentimos, que é análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O mesmo princípio vital que anima o animal, anima também o nosso corpo material. Então nós temos o corpo material, temos a alma ou ser imaterial, quando estamos espíritos encarnados. Então o homem, o ser humano que está na Terra, é o espírito encarnado. Então ele tem um corpo material e tem a alma, ou seja, o espírito. Mas também nós temos um laço que prende o corpo material ao espírito, que Kardec chamou de perispírito, e que algumas outras denominações, filosofias espiritualistas, chamam de corpo espiritual. Tem várias denominações, mas dentro da doutrina espírita
Kardec chamou de perispírito, que é esse é um corpo também intermediário entre o corpo material e o espírito. Vamos pensar que o espírito é um ser imaterial e o corpo é material totalmente. Para se fazer a ligação do espírito, que é totalmente imaterial, com o corpo, que é material, seria necessário então um intermediário que fosse semi-material, que tivesse algo da matéria para se ligar ao corpo, mas também algo imaterial para se ligar ao espírito. Então, esse corpo que Kardec chamou de perispírito. Então, ele fala que nós somos corpo físico, corpo material, alma, quando estamos encarnados, e o perispírito, que é o revestimento do espírito. Então, o homem tem duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais. E tem os instintos, pelo corpo físico. Pela alma, ele participa da natureza dos espíritos. Então, nós temos duas naturezas. Temos os instintos, pelo nosso corpo físico, participamos então dessa natureza dos animais. E pela alma, né, nós participamos da natureza dos espíritos. Então, somos espíritos. O dia que nós tivermos consciência plena que somos espíritos e vamos sobreviver a esse corpo, vamos ainda ter muitos corpos materiais, reencarnar muitas vezes para cumprir as nossas tarefas e chegar a mais perto da perfeição, a perfeição relativa, nós seremos muito mais felizes, porque nós não temeremos a morte, nós saberemos que somos seres eternos. Por enquanto, a gente participa mais ainda da natureza dos animais pelo nosso corpo físico e dos instintos, e às vezes esquecemos que somos espíritos, somos alma e participamos da natureza dos espíritos. É isso que nós precisamos ter consciência. Seremos muito mais felizes, as coisas se tornarão muito mais claras na nossa vida quando nós adquirirmos esse pensamento, né, essa convicção. Mas então, o que é esse perispírito que Kardec fala, que é esse corpo espiritual, esse corpo intermediário entre o espírito e o corpo material? É toda espécie de invólucro semimaterial. Lembra que nós falamos? Para participar da vida do espírito, ele precisa ter um pouco de material. E para participar da vida do corpo, ele precisa ter matéria. Então, esse perispírito é o corpo que reveste o espírito e permanece após a morte. Quando nós morremos, nós levamos conosco o perispírito, porque o perispírito nos acompanha, ele é o corpo espiritual. Ele constitui um corpo etéreo, né? Um corpo fluídico. E é através desse corpo espiritual, desse perispírito, que a gente reconhece um espírito quando ele se apresenta. Digamos que um espírito apareça para nós e nós o identificamos. Ah, é meu pai, minha mãe, meu irmão, é fulano. Ou é um espírito, Dr. Bezerra e tal. Como que nós identificamos esse espírito? Pelo seu corpo
espiritual, pelo perispírito que tem a mesma forma do corpo físico. Então a gente conserva essa forma do corpo físico através do corpo espiritual, do perispírito. Ele reveste o espírito. E quando a gente morre, ele acompanha o espírito, quando o espírito sai do corpo. Até nos desdobramentos, na hora do sono, no transe mediúnico, ele se afasta do corpo para dar, então, esse fenômeno, para dar base a essas manifestações. O espírito é um ser real. Muita gente pensa, o que é o espírito? É fictício? Existe, não existe? É um ser real. E ele é circunscrito, ele não é uma coisa assim, como aparecem esses fantasminhas, que em certos casos se torna apreciável pela vista. Em certos casos ele pode ser visto. Que casos são esses? Se o médium tem essa faculdade de visão, ele pode ver um espírito. Ou se o espírito se materializa, ele junta aí elementos que são nossos mesmo, que fazem com que ele pareça um ser material. Daí, nesse caso, todo mundo vê, não precisa ser médium. Mas também nós podemos ouvir os espíritos. Então, nós podemos ver os espíritos, nós podemos ouvir os espíritos, médiuns audientes, eles ouvem os espíritos, ou pelo tato, sentir a presença de um espírito. O médium, quando ele está educando a sua mediunidade, se desenvolvendo na sua experiência de desenvolvimento mediúnico, nós fazemos com que ele sinta a presença dos espíritos pelo tato. Nós fazemos exercícios tais que o médium sente onde que os espíritos estão depositando fluidos que ele percebe a presença deles. Então é possível tudo isso. Por isso que é um ser real. E não é fictício. Se a gente pode ver, se a gente pode ouvir, se a gente pode sentir, em certas ocasiões, em certos casos, né? Como eu falei, o médium que tem essa possibilidade, ou então numa parte em que ele se torna visível para todo mundo, se materializa, se torna como um corpo material ali e todo mundo vê. Né? Então, nós vamos estudar lá pela frente toda essa parte aí, como se dá isso, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Agora, então, está explicado por que existem espíritos que trazem boas mensagens para o bem, linguagem elevada, sublime, espíritos que trazem mensagens grosseiras, espíritos brincalhões, espíritos levianos, espíritos maldosos. Está explicado. Eles pertencem a diferentes classes, não são todos iguais. Assim como nós aqui na Terra,
os seres humanos. Existem classes diferentes, pessoas mais moralizadas, pessoas mais levianas, pessoas maldosas. Então também, como os espíritos não são mais nada do que aqueles que já viveram aqui na Terra ou em outros planos, eles também pertencem, não são iguais, nem todos são iguais. Então eu não posso julgar todos os espíritos por uma experiência que eu tive, por exemplo, com um espírito obsessor, que me levou para uma situação difícil. Não posso julgar todos por um desses, porque eles não são iguais todos. Existem aqueles mais elevados, existem aqueles medianos, como nós mesmos, e existem aqueles inferiores mesmo, que são maldosos, né? Então veja bem, não são iguais, nem em poder, nem todos podem tudo, dependendo do seu grau de evolução. Um espírito que tem um poder de cura, ou um poder assim de sublime com as palavras, como por exemplo o Dr. Bezerra de Menezes, a gente não pode comparar com um outro espírito qualquer leviano que traz uma mensagem totalmente sem nexo, ou então às vezes até impelindo as pessoas a críticas, a brigas, a demandas. Então, nós temos que ver. Não são iguais em inteligência. Acham que sabem, às vezes, querem passar alguma mensagem, querem passar instruções que muitas vezes as pessoas seguem. Ah, meu guia me mandou fazer isso. Quem é seu guia? E você não discute o que ele passa para você? Ou você só vai fazendo? Se ele mandar você pular no fogo, você pula porque ele é seu guia? Então a gente tem que saber que tipo de espírito é esse. O que ele sabe para ele estar me orientando? Não são iguais em saber. Eles não sabem tudo. Mesmo aqueles espíritos mais elevados, eles falam, quando eles não sabem, eles não respondem. Eles falam que não sabem. Agora, um espírito que quer se passar por sabichão, ele vai dando qualquer resposta para ele, não interessa. E às vezes ele dá uma resposta e se diverte até, porque os incrédulos, aqueles crédulos que vão atrás, vão fazer exatamente do jeito que ele estava mandando. Uma coisa muito importante, os espíritos não são iguais em moralidade. Eles não são iguais. O que para um é uma coisa séria, para outros, isso não leva em consideração. Nenhuma. Então existem ordens, existem classes, existem ordens a que pertencem os espíritos. A primeira ordem é formada por espíritos superiores. E quais são as características desses espíritos? Perfeição, conhecimento, proximidade de Deus, pureza de sentimentos, amam o bem. Quais espíritos que pertencem a essa ordem? Anjos ou puros espíritos. Temos aqui na Terra
um exemplo único que encarnou aqui entre nós, Jesus, um espírito puro, pertencente à primeira ordem. Olha as características desses espíritos: perfeição, conhecimento, proximidade de Deus. Lembra Jesus? Eu e o Pai somos um. O pensamento do Pai é: eu cumpro a vontade do Pai, toda a vontade do Pai eu faço, é a minha vontade. Pureza de sentimentos. Alguma vez nós presenciamos nos evangelhos Jesus com um sentimento impuro? Jamais. Sempre uma pureza de sentimentos. E amam o bem, amam fazer o bem. Então são os denominados anjos, que nada mais são do que espíritos puros. Outras classes. As outras classes estão cada vez mais distantes dessa perfeição. Então existe essa primeira ordem, né, que são os espíritos superiores, e as outras classes cada vez mais distantes, sendo os inferiores, na sua maioria, eivados de paixões, ódio, inveja, ciúme, orgulho, e comprazem-se no mal. Mas vejam bem, entre essa classe, essa ordem primeira de espíritos puros e essas outras classes de espíritos que existem, cada vez mais distante dessa perfeição, mas que todos chegarão a essa perfeição, temos os inferiores, que na maioria deles cultivam essas paixões, que são ódio, inveja, ciúme, orgulho. E muitos comprazem-se no mal. Então, entre os espíritos inferiores, alguns são apenas levianos, ignorantes, até chegar naqueles que são maldosos mesmo e que se comprazem no mal. Para nós termos uma ideia, a nossa classificação, que existem esses espíritos superiores, primeira ordem, espíritos bons e espíritos inferiores. Nós estamos na ordem dos espíritos inferiores. Por quê? Nós não somos totalmente maus, mas, apesar que existem ainda muitas pessoas que se comprazem no mal, mas também não somos bons ainda. Jesus não falou que bom é só o Pai? Na sua humildade, né? Ele achou que bom é só o Pai, que nem ele era bom ainda. E ele já é um espírito puro. Já era um espírito puro quando encarnou aqui na Terra. Como nós sabemos que os espíritos evoluem, ele já está mais evoluído. Não se achando bom, e nós vamos nos achar bons? Como dizia um amigo meu, nós não somos bons, somos candidatos a bons. E somos mesmos, que seremos um dia bons. Mas ainda estamos bem longe de tudo isso, né? Só para a gente ter uma ideia, então, que a gente, como São João nos aconselha, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. Quais espíritos que são de Deus? São os espíritos bons, são os espíritos superiores, mesmo os inferiores que já cultivaram algo de bom na sua vida. São de Deus, estão se aproximando de Deus.
mas muitos ainda, longe disso. Por que São João fez essa advertência? Porque no mundo espiritual também tem espíritos que são levianos, que são maldosos, como temos aqui na Terra. E eles podem nos influenciar. Então é por isso que nós temos que ter esses cuidados. Bom, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, graças a Deus. A gente evolui. A gente pode ficar um tempo todo ali marcando passo numa categoria, mas a gente não retrograda. Depois que nós adquirimos certo conhecimento, certa moralidade, a gente não volta. Mas também a gente pode ficar atrasado, ficar parado, estacionado. Mas pelo nosso esforço nós podemos também seguir em frente. Então estaremos mudando de categoria. Todos melhoram, todos se melhoram, passando pelos mais diferentes degraus na hierarquia espírita por meio da encarnação. Ah, quer dizer que a gente vai melhorar por meio da encarnação. Cada vez que eu volto para o plano espiritual, faço uma análise da minha vida que eu passei aqui na Terra. Vejo os erros cometidos, os enganos. Vejo quanto mais eu poderia ter feito e não fiz. E faço um planejamento para eu voltar. Daí eu vou escolher um gênero de provas que, se eu vencer, eu vou chegar melhor da próxima vez no plano espiritual. Olha como Deus é bom para nós. Ele sempre dá oportunidades, sempre abre uma porta para nós. Então, através da encarnação é que nós evoluímos mais. Ah, quer dizer que a gente não evolui no mundo espiritual? Evolui, claro. Se eu chego no mundo espiritual, tomo consciência dos meus desenganos aqui e arregaço as mangas e começo a trabalhar no bem, ajudando aqueles espíritos que necessitam de ajuda, é claro que eu vou evoluir. Mas eu evoluo mais aqui. Que aqui que a coisa pega. Aqui que é mais duro. E eu posso estar aqui evoluindo através de uma expiação. O que seria isso? Eu venho com uma dívida. Eu venho para resgatar algo que eu errei ou deixei de fazer. Daí eu vou expiar. Eu vou passar por situações análogas àquela que eu provoquei. E nessas situações, se eu tiver consciência, submissão à vontade de Deus, humildade, tolerância, eu vou então crescer espiritualmente. Aí eu evoluo. E os espíritos mais adiantados, eles podem vir como missão. Como missão. Eles vêm exercendo uma missão. Chico Xavier tinha uma missão a cumprir com os livros, a divulgação da doutrina, com a sua mediunidade. Bezerra de Menezes, são espíritos mais adiantados que já vieram com tudo ali programadinho, cumprindo a missão. Não quer dizer que eles não sofrem, não. Que não é fácil cumprir a sua missão. E eles podem falhar nessa missão? Pode. Nós somos humanos. Mas quando eles vêm convictos e com muita força e muito preparados, eles chegam até o final da sua missão.
Então, nós terminamos hoje o nosso programa, deixando então para a próxima oportunidade a continuidade do resumo da doutrina dos Espíritos, capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Agradeço a todos que nos seguiram até aqui. Claudete Moura para o divulgar.net.